Clever Camel quer recolocar a monarquia austro-húngara no mapa. Foi assim que o político intitulou recentemente após entrevistar o novo chefe de Estado húngaro. O que parece loucura à primeira vista faz sentido ao analisar melhor. Porque, citando Modiar, nós vivíamos antigamente no mesmo país e a Áustria é um parceiro-chave da Hungria. Quero fortalecer as relações entre a Áustria e a Hungria por razões históricas, mas também culturais e econômicas. Ele também fala sobre a completa remodelação da Europa Central, o que, em última análise, deve mudar fundamentalmente toda a ordem europeia. A Europa Central deve se reinventar como um ator geopolítico independente, com peso real nas negociações europeias. Em Budapeste e Viena, já há planos concretos para aproximar os dois países como não se via desde o fim da monarquia dos Habsburgo. Além disso, há ainda outro desdobramento interessante. O que Modiar realmente está planejando? Como esse plano da Europa Central deve funcionar na prática? Quais outros países devem ser incluídos? E por que isso pode ser decisivo para a ordem europeia? Vamos analisar essas questões no vídeo de hoje. Divirta-se! Após 16 anos de Orbán, a Hungria vive uma situação econômica e política muito difícil. A UE congelou mais de 18 bilhões de euros em fundos, cerca de um terço do orçamento do Estado húngaro, devido a anos de disputa sobre o Estado de Direito, corrupção e influência política sobre o judiciário e a mídia sob Orbán. Além disso, há uma multa diária de 1 milhão de euros porque a Hungria ignorou sistematicamente as leis de imigração da UE. E ainda há 16 bilhões de euros em créditos de defesa europeus aos quais a Hungria ainda não teve acesso. Somando tudo, são mais de 35 bilhões de euros que a Hungria não possui atualmente. Para um país com menos de 10 milhões de habitantes, é um valor dramático. Esse é o ponto de partida econômico do qual Modiar parte, e isso também explica por que um simples recomeço com Bruxelas não é suficiente. Bruxelas exige reformas e impõe condições que ainda vão demorar. Enquanto isso, a Hungria acumula dívidas e enfrenta uma economia em queda. O país precisa de uma alavanca e encontra isso na Europa Central. Para isso, é preciso entender dois grupos de países decisivos. O primeiro é o Grupo de Visegrado, uma aliança informal fundada em 1991 que inclui Hungria, Polônia, Tchequia e Eslováquia. Desde então, os quatro países coordenam questões europeias, mas nunca atuaram como bloco unido. Sob Orbán, o grupo ficou ainda mais disfuncional. Principalmente Polônia e Tchequia não queriam estar muito ligados a uma Hungria que provocava Bruxelas o tempo todo, e o segundo grupo é o formato Slavkov. É um acordo de cooperação entre Áustria, Tchequia e Eslováquia, nomeado em referência à cidade de Austerlitz, chamada Slavkov em tcheco. O formato existe desde 2015, mas até agora nunca teve grande destaque, mas a proposta de Modiar agora é especificamente unir esses dois formatos. O resultado seria um novo bloco da Europa Central composto por 5 países, ou seja, Áustria, Hungria, Polônia, Tchequia e Eslováquia. Mais de 80 milhões de pessoas e uma das regiões mais dinâmicas do continente, formando um bloco com peso muito maior nas negociações da UE do que cada país isolado. E isso também não é novidade, pois já vemos essa união em diferentes blocos em outros formatos, por exemplo, os blocos do Triângulo de Weimar ou do Rheingau Nórdico. Aqui também, diferentes estados se unem cada vez mais para impor certas decisões. Algo semelhante deve ocorrer agora na Europa Central. O novo chefe de Estado da Hungria mostra seriedade com suas primeiras viagens planejadas como primeiro-ministro. Em maio, visitará Varsóvia e Viena. A visita a Varsóvia tem um objetivo específico de aprendizado. Modiar quer entender com Donald Tusk como a Polônia, após anos sob o governo do partido populista PiS, conseguiu encontrar o caminho de volta para a democracia liberal. Simultaneamente, os fundos da UE, antes congelados, foram liberados rapidamente. Emil Briggs, diplomata e historiador austríaco, resumiu assim a visita a Viena. A questão é a Europa Central criar suas próprias propostas. A partir desta região, não como reação a outros. Mas por que a Hungria precisa tanto da Áustria? A resposta está em uma análise sóbria das estruturas de poder europeias. A Áustria, país rico e contribuinte líquido da UE, tem credibilidade financeira, instituições estáveis e boa reputação em Bruxelas. E fica exatamente na interseção entre o núcleo da Europa Ocidental e o leste da Europa Central. Modiar falou diplomaticamente após um primeiro encontro com políticos austríacos em fevereiro em Munique. A Áustria é uma aliada natural. As semelhanças vão além dos números econômicos. Uma história compartilhada que hoje pode ser usada de forma produtiva.
O lado austríaco reagiu de forma surpreendentemente aberta, segundo Reinhold Lopatka. O deputado europeu do Partido Popular Conservador, Reinhold Lopatka, disse sobre os anos de Orbán: ao longo dos anos, a cooperação tornou-se cada vez mais difícil e, por fim, impossível. Com o novo chefe de Estado húngaro, ele vê nova oportunidade. O chanceler Christian Stocker já havia se reunido com Modiar em Munique, o primeiro sinal de que Viena estava seriamente interessada. E outros diplomatas austríacos também declararam ao político que agora pode surgir uma verdadeira aliança entre a Áustria e a Hungria. Afinal, a Áustria gosta de se ver, também historicamente, como construtora de pontes, como elo entre o Oriente e o Ocidente. Sob Orbán, isso não era mais possível, mas com Modiar, a Áustria pôde se firmar novamente nesse papel. Não surpreende que até a antiga monarquia austro-húngara esteja sendo lembrada mais pelo seu valor simbólico do que por um retorno real. A Áustria-Hungria foi o último grande estrutura comum da Europa Central que realmente funcionou por muito tempo. De 1867 a 1918 existiu um estado com Viena e Budapeste como centros igualmente importantes. O parlamento austríaco e o húngaro decidiam autonomamente em seus territórios, enquanto ministros comuns de política externa, defesa e finanças coordenavam as diretrizes gerais. Cada país manteve seu sistema judiciário, suas escolas e suas instituições culturais, e isso por mais de 50 anos, em uma época de enormes tensões étnicas e políticas em toda a Europa. E esse é o verdadeiro argumento de ambos os lados. Está historicamente comprovado que ambos os estados podem cooperar estreitamente sem abrir mão de sua soberania, e, no geral, esses também devem ser princípios fundamentais der zukünftigen EU werden. Coordenação, não centralização, política externa conjunta, posições de negociação conjuntas, mantendo identidades nacionais. Pois, ao mesmo tempo, o plano de Maudiard enfrenta a nova realidade geopolítica. A volta de Trump à Casa Branca abalou a confiança nas garantias de segurança dos Estados Unidos na Europa. Para países da Europa Central, como a Polônia, que historicamente confiaram em Washington, isso serve de alerta para melhor coordenação. Todos os estados dessa nova aliança, Tchequia, Eslováquia, Hungria e Polônia, estão muito mais próximos da linha de frente do que Alemanha ou França. Por isso, eles têm interesse especial em uma arquitetura de segurança europeia estável, e nos últimos meses já surgiram formatos regionais de coordenação. Por exemplo, os países nórdicos, que estão cada vez mais unidos, os estados bálticos, que estão se coordenando ainda mais estreitamente, e a França, que tenta formar um bloco do sul da Europa. A Europa Central estava atrasada nesse desenvolvimento, mas isso deve mudar. O que vem a seguir? Empossado em 9 de maio. Já na primeira semana de mandato devem ocorrer viagens a Varsóvia e Viena. Paralelamente, já há negociações com Bruxelas sobre os fundos da UE congelados. Com apoio de outros países da Europa Central, esses fundos poderiam ser liberados ainda mais rápido. Se a visão de Osmodian será um bloco da Europa Central, depende de muitos fatores fora de seu controle. Depende de como Donald Tusk se posiciona, se Viena vai transformar seu entusiasmo inicial em instituições concretas. Se a Hungria está disposta a adotar uma posição realmente credível sobre a Ucrânia. Mas já está claro, após o fim da era Orbán, um dos principais atores da região indica que vê o papel da Hungria de forma bem diferente. A Europa Central está passando por uma reorganização e pela primeira vez em muito tempo, a iniciativa parte de Budapeste. Mas o que vocês acham desse renascimento da Áustria-Hungria? Está surgindo aqui um novo bloco dentro da UE? Escrevam aí nos comentários. E se vocês também têm interesse em saber o que o Brasil está planejando com a UE, então eu recomendo muito essa ideia para vocês. Divirtam-se, a gente se vê na próxima vez. Até lá, tchau!